Meu coração muito simples, né? Porque Deus, Ele, de vez em quando, Deus Ele quer mostrar para nós que nós precisamos de entender um pouquinho melhor sobre a pessoa dele. E o tema dessa mensagem é: quem é Jesus? Você sabe exatamente quem é Jesus? E você vê Ele como tal? Quem é Jesus? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 16, 13. Nós vamos ir até o versículo 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Veja bem, isso aqui é muito importante. Muitas vezes as pessoas leem e não percebem. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Feche teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela palavra, porque o Senhor muitas vezes nos mostra que o tempo vai passando, Deus, e nós precisamos conhecer mais de Ti. Por isso nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode se aceitar. Glória a Deus. Quando nós fazemos essa pergunta, né? Quem é Jesus? Quem é de fato Jesus? Como você enxerga Jesus? Jesus, ele é uma figura. Jesus, ele é um vento, ele é uma água, algo sobrenatural. O que é Jesus? Quem é Jesus? Como você todos os dias enxerga Jesus? Todos os dias que você levanta, que você respira, que é a primeira coisa que você se lembra? Será que você se lembra que Jesus foi Ele que cuidou de você durante toda a noite enquanto você dormia? Ele não deixou faltar o ar para você respirar enquanto você dormia. Ele cuidou de você para que o inimigo não ceifasse a sua vida enquanto você dormia. Como a gente vê a nossa caminhada com Jesus? Quem é Jesus de fato mesmo para você? Como você sente Jesus? Os discípulos andaram com ele
Mas a curiosidade é que algumas caminhadas e alguns chamados que Jesus fez é um tanto quanto, vamos dizer assim, fora do normal. Imagina você trabalhou a noite toda, cansado, louquinho para ir para casa, para dormir um pouco, e além de tudo você não pegou nada, você passou uma noite acordado, e você está indo para casa cansado, estressado, e sem ter recebido nada. Não tinha um tostão para você, não tinha peixe para você vender, para pegar um tostãozinho para levar para casa. De repente vem alguém que você não conhece, e esse alguém entra no seu barco e fala para você: se afasta um pouco. Você não conhecia aquele homem? E você louquinho para ir embora para casa, descansar. O Luciano trabalha à noite, eu já trabalhei muita noite. Você sabe o quanto é duro. De manhã você está louquinho para vazar. Aí de repente chega alguma coisa que você não estava esperando e aquilo segura você mais por algumas horas. Isso aconteceu com Pedro. Ele simplesmente obedeceu, afastou o seu barco e deixou aquele homem que ele não sabia quem entrar no barco e começar a pregar. Mal saberia ele que aquele homem estava dando ordem para os peixes para ir para um determinado lugar onde Pedro iria jogar ele. Ele não tinha noção. E de repente Jesus, ele termina a pregação e fala: volta para o mar. Pedro não perguntou quem era Jesus, mas ele disse: sobre a tua palavra, nós vamos voltar para lá, mas nós somos experientes, passamos a noite toda, e não pegamos nada, mas o Senhor está mandando, então nós vamos obedecer. E vai ele para o mar e joga a rede. E colhe uma grande pescaria. Ele faz uma das maiores pescarias, a maior pescaria que já existiu. Por uma pessoa que ele não conhecia. Aí então ele vem e fala: segue que eu vou fazer você pescador de homens. Eles não perguntaram quem era ele. E ele simplesmente acompanhou Jesus e foi andando com ele. E o Espírito Santo começa a trabalhar na mente de João e de Pedro. E eles começam a perceber que Jesus, ele poderia ser um profeta, mas não era um profeta normal. Ele era diferente dos outros, porque ele pregava diferente, ele falava como tinha autoridade, ele falava totalmente diferente dos outros profetas. E aí ele encontra mais dois amigos, e esses amigos também começam a seguir Jesus. E anda mais um pouco, encontra outros, e eles também começam a seguir Jesus. Aí então Jesus começa a ensiná-lo de uma maneira diferente. E eles passaram a conhecer Jesus. Mas eles ainda não tinham certeza, porque muitos falavam de Jesus: ah, ele é um profeta, ele é João Batista, que ressuscitou, ele é Elias. Mas ninguém acreditava que ele era o Messias, porque ainda não havia revelado. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender Jesus, porque ainda não foi revelado para nós a importância de nós estarmos com Ele, a importância de nós andarmos com Ele, a importância de nós abrir mão da nossa vida para viver a vida de Jesus, de nós colocarmos Ele em primeiro lugar em tudo que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar
do nosso sono, da nossa comida, do nosso banho, do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa casa. Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Porque tudo que acontece é através dele. Sem ele, nada foi feito. Agora mesmo nós vamos estar falando disso. Então, aqueles homens começam a andar com Jesus e eles começam a pegar a identidade de Jesus. Eles começam a se comportar como Jesus se comportava. E aquilo foi aumentando o relacionamento entre eles e Jesus. E eles foram percebendo que tudo que Jesus falava acontecia. Então, quando Jesus falou, olha, vocês vão e curam os enfermos, libertam os cativos, expulsam os demônios, eles não tiveram dúvida, porque eles viram Jesus fazendo isso, e Jesus falou, vocês estão indo em meu nome, eu estou mandando. Ele sabia que Jesus era uma grande autoridade, até que eles começam a perceber pessoas dando vários nomes para Jesus. Até que chega o momento desse versículo que nós lemos. Quando perguntaram, no 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando ele disse isso, Jesus falou assim, olha, não foi carne nem sangue que revelou para você, mas foi o meu Pai. Tenha eu como verdadeiro. Igual a mim não existe outro. O que eu falo acontece. O que eu prometo eu vou cumprir. Se eu estou mandando ir no meu nome, vá, que você será bem sucedido. Não tenha medo, porque eu vou estar contigo. E aquilo ali foi abrindo o leque para eles. E eles começaram a entender que andar com Jesus era algo maravilhoso. Era tudo que eles precisavam. Quando nós começamos a andar com Jesus, nós entendemos que os dias difíceis na vida de Jesus aconteceu, vai acontecer na minha vida e na tua vida também. Mas se estiver lado a lado com Ele, também vamos vencer. Então, a maneira que nós enxergamos Jesus, enxergamos e acreditamos no nome dEle, vai refletir no resultado da nossa vida espiritual, física, mental, financeira, familiar e em tudo que nós colocarmos as mãos. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, e sem Ele nada foi feito. Como eu posso conhecer Jesus? É uma pergunta, né? Primeiro, crendo que Jesus é o próprio Deus. Como Pedro disse, tu és filho de Deus. Então, para nós conhecermos melhor Jesus, é crermos que Ele verdadeiramente é Deus. E como nós relacionamos com Ele? Através da palavra que Ele deixou para nós. Porque quando Ele veio na terra, Ele ensinou como homem. Ele deu demonstração de como fazer as obras. E Ele disse para os discípulos, essas obras servem àqueles que crerem. E depois que Jesus subiu, os discípulos começaram a fazer as mesmas obras que Jesus fazia. E passou para outra geração, que no nome de Jesus todos poderiam fazer. E essa geração foi passando de geração em geração e chegou a mim e você. Pastor, mas então por que diminuiu tanto os milagres nas igrejas, nos cultos? É porque as pessoas mudaram com o tempo a maneira de ver Jesus como Supremo Senhor, Jesus como o dono de todas as coisas, Jesus como juiz, Jesus como advogado, Jesus como médico, Jesus como aquele que resolve todas as situações. Então nós nos acomodamos em
fazer alguns minutos de adoração a Deus, ler a palavra e falar: está tudo bem, porque Jesus é comigo, é verdade, Ele é contigo, mas para que as obras que Ele diz que nós podemos fazer venham a ser visível aos olhos das pessoas, precisamos entender que Jesus, Ele não mudou em toda essa história, Ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos a maneira de relacionar com Ele. Então, quem tem que conhecer melhor Jesus somos nós. Nós precisamos de aproximar mais dEle para viver uma vida da qual Ele preparou para mim e para você. Então nós podemos fazer sim as obras que os apóstolos fizeram, hoje, agora, nesse momento, mas para isso precisamos de ter um relacionamento com Ele, porque o milagre não acontece através simplesmente do pregador, mas de quem está recebendo a oração. Quando Jesus ia curar uma pessoa, ele fala: você crê? O que ele diz para o homem que estava com o filho endemoniado? Se crê, ou você crê? Ele falou: Senhor, aumenta a minha fé. Então nós precisamos pedir a Deus: aumente a minha fé, para que quando eu falar, as coisas acontecem. Quando eu pedir uma oração, as coisas acontecem. Quando eu pedir algo para o Senhor, as coisas acontecem. Porque se aconteceu no passado, acontece agora e vai acontecer até o final do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Não é só quando nós oramos para alguém, para um milagre acontecer, mas a pessoa que recebe a oração, ela tem que ter convicção de no nome de quem que ela está recebendo aquela oração. Então, as coisas acontecem na nossa vida dessa maneira. Qual o verdadeiro motivo de Jesus vir na terra? Veja que interessante, Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Muito bem. Qual foi a primeira aparição de Jesus aqui na terra? Por incrível que pareça, foi no estábulo. Foi onde não tinha grandes movimentos. Porque Jesus, ele é sutil. Ele chega devagarinho. Ele vai convencendo você pelo Espírito e não pela força. Então Jesus, ele vem, ele nasce numa manjedoura, e ali ele começa a viver como um ser humano. E ele teve de sair de um lugar para o outro para continuar o seu ministério. Irmão, uma coisa é você ter um chamado, e outra coisa é Deus ter um propósito na sua vida. Todos nós temos um chamado para servir no reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: ide, fazeis discípulos de todas as nações. Então esse é um chamado de Deus. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, quando Deus chamou cada um de nós, Ele estava dizendo: eu quero que vocês se tornem um ganhador de alma. Então esse é o propósito que eu tenho na tua vida. Mas tem algumas pessoas que Ele chamou para cumprir o propósito. Então é diferente. Quando Deus escolheu algumas pessoas por alguns propósitos, são pessoas que Ele vem de uma maneira especial, não maior do que todo mundo, na maioria das vezes muito menor do que os outros. Quando você vê o chamado de Gideão,
É porque existia uma situação que quem tinha chamado não ia enfrentar. Precisava de ser alguém com propósito. Porque a tarefa era árdua. A tarefa era difícil. O trabalho não seria fácil. E ele disse: a minha tribo é a menor deste povo. E eu sou o menor entre a minha família é a menor entre todas as tribos. Mas Deus falou assim: vai com a tua força, porque eu estou contigo. Porque ali não era um chamado, ali era um propósito. Quando você vê a história de José, ele não teve um chamado para ir para o Egito. Tinha um propósito para salvar aquele povo. A igreja está entendendo? Amém. Então você está entendendo qual é o propósito da tua família, né? Você sabe que você está aqui hoje, né? Porque tem amigos seus, tem familiares seus, que Deus chamou você por um propósito: salvar os seus, lutar pelos seus. Mas eu não quero ouvir. Também não quis ouvir José. Ninguém deles quis ouvir José. Mas o propósito foi para salvar aquele povo. E quando aquele povo aceitou a posição de José, José tinha condições para sustentar todo mundo. Fica firme no seu propósito. Você e tua casa servirá ao Senhor. Trabalha sobre isso. Mas para Deus não tem mais. Para Deus é vamos em frente. Não pare. Continue. Está orando. Está buscando em Deus. Continua buscando. Não retrocede. Não para. Porque as coisas do mundo vai ficar aqui no mundo. Mas aquilo que você ganhar para Cristo será eterno. Muitas vezes você deixa de fazer algo importante para Deus, para ficar junto. E Deus chama, e aquela pessoa que você mais ama, ela ficou aqui. Porque talvez naquele dia Deus ia revelar como você iria ganhar aquela pessoa para Jesus. Então Jesus ele veio com um propósito: salvar o que havia perdido. E quando você vê Noé, quem acreditava que iria vir chuva? Ninguém acreditava. Mas Noé, ele não teve um chamado, ele teve um propósito. Era um propósito de Deus, de ele construir aquela arca. Sabe por quê? Porque todos aqueles que aceitam um propósito, ele obedece. E a obediência é diferente da vontade de fazer. Então, quem tem um chamado, ele tem vontade de fazer. Mas quem Deus tem um propósito na vida dele, ele tem perseverança em realizar aquela obra. Então, por anos e anos, Noé ali trabalhando naquela arca, todo mundo rindo dele. De repente, ele e a família dele, e os animais, ficou salvo. E o resto, para onde foi? Propósito. Tudo estava perdido. Deus levanta Samuel para colocar as coisas em ordem. Quem era Samuel? Um ajudante de Eli, nascido com um propósito, de uma mulher estéril. Ela poderia ter recusado a dar seu filho, mas o propósito é na vida de Samuel e na vida de Ana. O propósito de Deus é para você e tua esposa, para você e teu esposo, para que teus filhos permaneçam firmes na presença de Deus. Meus filhos é maior de idade, cada um segue o teu caminho, mas a responsabilidade de levar eles pelo caminho da salvação é nossa. Não desiste. Não desista da tua caminhada. Não pare de lutar. Não desiste daquilo que você colocou um dia diante de Deus. Qualquer uma outra pessoa poderia ter tirado o povo do Egito,
Mas Moisés, Deus tinha não chamado, mas um propósito. Desde pequenininho ele foi guardado. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Primeiro ele teve que aprender como os egípcios pensavam. Depois ele foi aprender como viver no deserto. Então depois ele voltou para libertar o povo. Primeiro você reconhece quem é Jesus. Passa a andar com ele. Aprende os propósitos dele. Então depois você resgata a tua família. Depois você resgata seus amigos. Depois você resgata aquelas pessoas que você ama. Propósito é diferente de chamado. Então Jesus ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus era salvar o que havia perdido. Quem é Jesus para a humanidade? É interessante, né, irmão? Quem é Jesus para a humanidade? Jesus, ele é tudo. Jesus, ele é salvação. Ele é médico. Ele é advogado. Ele é agricultor. Ele é juiz. Ele é segurança. Ele é protetor. Ele é libertador. Ele é aquele que cura, que sara, que liberta. Jesus, ele é tudo para nós. Mas na maioria das vezes, irmãos, ele não tem ocupado no nosso coração o lugar no qual ele merecia ficar. Porque as dificuldades do dia a dia, a luta do dia a dia, muitas vezes faz nós esquecermos de onde nós estávamos, como Jesus nos aceitou, como Ele nos tirou de situações tão complicadas, nos trouxe para o reino dEle, como Ele transformou a nossa vida, como Ele nos deu uma nova direção, nos deu uma família, nos deu filhos, nos deu netos, nos trouxe uma nova amizade, nos tirou lá da boca do fundo, lá da porta do bar e nos colocou no santuário de Deus. Tudo isso foi a mão de Jesus sobre mim e sobre você. Então quem é Jesus para a humanidade? Ele é tudo. Ele doou tudo para nós. Ele não segurou nada para Ele. Tudo Ele nos deu. Irmão, todas as pessoas que Deus tem um propósito sobre a vida dele, tem uma marca. Todos têm uma marca. Jacó mancava. Jesus teve as mãos furadas. Observa para você ver. A maioria dos pastores, cada um tem uma marca. Aquela marca é para não esquecer do propósito. Cada um tem uma marca. Todos aqueles que Deus usou têm sempre uma marca. Se você olhar para a tua vida, você vai lembrar que você tem uma marca. Teve dia que você ouviu uma palavra que mudou a tua história. Teve dia que você ouviu uma palavra que te chamou a atenção. E até hoje você não esqueceu. Aquilo ali é uma marca de quem tem um propósito. Deus tem um propósito para a igreja. Nós precisamos usar todo esse propósito. Como posso conhecer Jesus? Pela palavra. João 1, do 1 ao 3, Mariana. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com quem?
com Deus. E o verbo era quem? Deus. Ele estava no começo. Ele participou de tudo. Nada que foi criado faltou a presença de Jesus. Em tudo ele é presente. Ele não era, ele é presente. O segundo. E ele estava no princípio com quem? E você hoje está com quem? Não. Você não está com Cristo? Ele diz que ele está em você e você está nele. Então ele estava com Deus e você está com ele. Então o que Deus criou, criou junto com ele. E ele colocou você como participante de toda a obra que ainda tem que ser realizada. Por isso que ele disse, em meu nome, você vai fazer as obras que eu fiz em outra maior, porque eu estou em você. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Então quando nós entendemos quem é Jesus, nós vivemos a nossa vida física como se estivesse espiritual. E é isso que Deus espera de nós. Que nós reconhecemos Jesus dessa maneira, o próximo. Todas as coisas foram feitas por quem? Por intermédio dele. E ele sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora veja o que ele disse. Eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você só. Nós vamos continuar tendo essa comunicação. Se você está em mim, mas como nós podemos estar nele? Quando nós praticamos a palavra. E como nós praticamos a palavra? Quando nós participamos como uma família. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se nós queremos participar da família de Deus fora do corpo, não tem como nós estarmos unidos. Porque eu nunca ouvi falar que o meu coração pode bater lá na outra esquina e eu permanecer vivo. Ele tem que estar em mim. Então, para nós termos a palavra de Cristo, nós temos que estar inserido na família de Cristo. Ah, mas eu sou parte dessa família. Não, é andar junto. É ser guiado. Ele se colocou como uma ovelha. Aliás, como um pastor. E ele disse que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Então isso significa que nós andamos junto, seguindo a ele. Se onde nós se afastarmos do rebanho, nós ficamos fora da manada. Então é necessário ele voltar e nos buscar para a manada novamente. Ah, mas e se ele não buscar? Ele vai buscar, irmão. Não, o segredo não é quando ele vai te buscar, é se haverá tempo de você voltar. Então ele disse, eu sou o caminho. Quando eu te chamar, você precisa estar no caminho. Se você estiver fora do caminho, não tem como você me seguir. E pode não haver tempo de você voltar. Por isso que ele fala, todos são ovelhas do meu aprisco. Um curral, um fechado, junto. O mesmo espírito, a mesma mentalidade, a mesma comunhão, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo propósito. Então é isso que é Jesus para nós. Ele tinha um propósito. E o propósito dele terminava na subida dele
e não na cruz. A cruz fazia parte da caminhada. A perseguição fazia parte da caminhada. A rejeição fazia parte da caminhada. Apanhar fazia parte da caminhada. Ser traído fazia parte da caminhada. Mas então por que Jesus deixou isso bem claro? Porque nós, para andar com Cristo, nós também vamos passar por essas mesmas tribulações. Mas como o Pai não abandonou ele, ele também não nos abandona. Os dias difíceis vão vir, mas ele está conosco, porque ele diz: eis que eu estou contigo até a confirmação do céu. Então, como nós podemos andar com Jesus? Jesus, ele nunca para. Ele está em movimento, ele está andando. E se nós pararmos, nós vamos ter que contar com a sorte quando ele passar novamente. Quantas pessoas ouviam Jesus e não andavam com ele? Tinha que esperar se ele, quando ele voltava naquela região novamente. Então nós precisamos de caminhar com ele. Ah, mas eu já fiz. Não, irmãos, você está pronto para fazer. Porque o mesmo Espírito que esteve com você é o mesmo Espírito que está hoje. Não foi o Espírito que se afastou de você. É você que deixou de fazer aquilo que Deus chamou. Então muitas vezes nós somos chamados para resolver problemas. Nós somos chamados para alinhar problemas. Veja bem, precisamos de entender que no reino de Deus existem pessoas que oram, existem pessoas que pregam, existem pessoas que cantam, existem pessoas que ganham a alma e traz para a casa de Deus. Existem pessoas que a função dela é ela trazer o seu dízimo e a sua oferta para dar condições para os outros trabalhar. Então muitas vezes nós temos que entender que numa família de Cristo existe propósito e existe funções. Muitas vezes um tempo atrás eu estava ouvindo um pregador muito famoso, bastante conhecido, um cara jovem até, e ele disse que ele estava dentro da igreja, e ele cantava no louvor, ele tinha uma porção de atividade dentro da igreja, e aquilo para ele era uma alegria, porque os jovens ali brotavam de tudo quanto era lado, e saía cantores, instrumentista, pregador, e ele feliz com aquele trabalho. Um dia Deus pegou e falou para ele: agora eu estou mudando a tua história, vou levantar você para sustentar a casa de Deus. E ele começou a fazer palestra. Ele faz palestra nas igrejas, faz palestra nas empresas, e ele ganha muito dinheiro, e ele ajuda a sustentar muitas obras. E ele fez tanto filhos na fé dentro daquela igreja, que aquele pessoal continuou fazendo o trabalho que ele fazia antes. Então o que nós precisamos de entender é que o que nós fizemos, talvez amanhã ou depois nós não vamos fazer a mesma coisa. Porque o propósito de Deus, ele pode mudar na nossa vida. O que nós precisamos de entender é que Deus não desiste de mim, de você. Precisamos de ficar atento pelaquilo que Deus tem para mim e para você, e nunca desistir. Eu conversei com o rapaz, ele pegou e falou: eu preciso de um tempo. É normal, muitas vezes a gente está cansado, precisa de um tempo, mas nós precisamos ficar atentos, porque Jesus vai te chamar de novo, e quando ele chamar, ele já te fortaleceu. Então andar com Jesus é saber que na tempestade ele entra no barco.
é saber que na hora que você é jogado dentro da cova dos leões, como foi Daniel, Ele está lá com você. É na hora que você é jogado dentro de um tacho de óleo fervendo, Ele entra com você e fala: sai daí, porque ainda não terminou o seu trabalho. Quando jogaram João dentro de um tacho de óleo fervendo, Deus entrou lá e falou: sai daí, porque você vai ter que escrever Apocalipse ainda. Não terminou. E ele saiu de lá e foi escrever Apocalipse. Então, irmão, muitas vezes, andar com Jesus, precisamos de entender o propósito dele na nossa vida e nos colocar à disposição, porque a situação muda. A situação muda, mas o propósito de Deus não. Tem tantas pessoas que talvez ele sempre ajudou a igreja de uma maneira diferente. Chega um certo momento, Deus muda, mas ele continua fazendo parte do propósito. Eu e você, nós somos um propósito de Deus. Jesus, ele nos chamou para cumprir um propósito através da minha vida e da sua vida. Amém, igreja? Amém. Você crê que você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez? Amém. Então, ponha Ele em primeiro lugar em tudo. Saiba que todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama Deus. Por que eu estou passando por isso? Não é assim que a gente fala. Deus, obrigado, porque é só mais uma etapa, é só mais alguns dias. O Senhor está comigo mesmo, então está tudo bem. Ai, ai, ai. Então é assim que funciona. Não importa a situação que você está passando, importa com quem você está andando. Se você está sendo guiado, não tenha medo. Não se assuste, porque Ele é contigo. Amém? Eu quero chamar a igreja para ficar de pé. E eu quero convidar você para colocar